E aí vamos olhar aqui que o Bolsonaro tem para nos propor. Logo na página 6, pessoal, isso aqui é muito importante. Isso que eu vou citar aqui para vocês, que eu vou descrever para vocês, é muito importante, porque envolve a soberania do país. Essa agenda está seguindo adiante e ninguém está falando nada, ninguém está se dando ao trabalho de verificar o que está em jogo, que é o ingresso do Brasil na OCDE, na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É uma organização que reúne países de renda per capita elevada, e o Brasil está querendo ingressar na OCDE. Isso não começou no governo atual. Ironicamente, essa conversa começou no governo do Lula, que baixou um decreto em 2005, criando um grupo de trabalho dentro do Ministério das Relações Exteriores para trabalhar, estudar o processo de ingresso do Brasil na OCDE. Eu publiquei isso daí lá na página Guerra Cultural, documentação, então não tem como questionar. Isso aí começou no governo do Lula, prosseguiu e o Bolsonaro está levando adiante. Para vocês verem, eles brigam, tal, tem suas divergências e tal, mas naquilo que é essencial e que compromete a soberania do país, eles estão de acordo. E o argumento para botar o Brasil dentro da OCDE, o argumento que eu escuto por aí, bem furado, é o seguinte: a OCDE é um clube de boas práticas, o Brasil vai ganhar um selo de qualidade e de boa gestão se for admitido na OCDE, e com isso vai atrair mais investimentos externos. Bem, esse argumento, para começar, padece de uma fragilidade. O país pode perfeitamente melhorar os seus indicadores macroeconômicos por conta própria, né, e assim atrair novos investimentos sem entrar nesse clube. Nada impede o Brasil de melhorar seus indicadores macroeconômicos, atrair cada vez mais investimentos, sem se submeter às regras da OCDE. Por que eu vejo, então, tantos neoconservadores, inclusive muitos olavetes? O pessoal do Terça Livre publicou mais de uma matéria defendendo o ingresso do Brasil na OCDE, comemorando esse processo de ingresso do Brasil na OCDE. Às vezes eu penso que eles fizeram isso por ignorância, mas às vezes eu penso que esses neocons, esses vendilhões da pátria aí, fazem isso de propósito, porque sabem que o ingresso do Brasil na OCDE vai forçar uma ampliação do grau de abertura da economia brasileira e torná-lo irreversível, ou seja, vai escancarar o país e tornará muito difícil para um próximo governo reverter o processo, por causa dos acordos aos quais o nosso país estará amarrado. Então, já que o governo Bolsonaro fala na página 6, aqui na página 6 do seu programa, e também acrescenta mais adiante, reitera, né, essa intenção de botar o Brasil dentro da OCDE, já que ele fala disso, eu vou fazer meus comentários em cima de um documento oficial da OCDE, publicado no site da organização, chancelado pelo governo do Brasil. Vocês vão ver quais são as imposições que o Brasil está aceitando, quais são as condições às quais o nosso país está se submetendo ao ingressar nesse bloco. Vamos pegar o documento.
Eu vou disponibilizar isso, ninguém dizer que eu estou mentindo. O documento está em inglês, está na língua inglesa. Vou ler aqui. O documento se chama Roteiro para o Processo de Adesão do Brasil à OCDE. Documento datado do dia 10 de junho de 2022. Muito recente. Isso aí foi escrito, esse documento aqui foi escrito numa reunião ministerial da OCDE, com a participação de representantes do governo do Brasil. E me parece muito estranho que o governo do Brasil fique anunciando aos quatro ventos que vai botar o nosso país dentro da OCDE, mas ele não traduz isso daqui. Ou seja, para você entender o que está em jogo, você tem que, obviamente, saber ler, ser proficiente na língua inglesa e tem que ter a curiosidade de ir atrás desse papel aqui. Esse papel de 25 páginas. Eu não vou ler tudo. Eu vou ler só algumas passagens. E aí vocês vão entender que o discurso patriótico, antiglobalista, dessa pseudo-direita bolsonarista, neocon, é uma fraude. São entreguistas. Vamos lá, né? O nome, o título em inglês, né? Roadmap for the OECD Accession Process of Brazil. Ou seja, roteiro para processo de adesão do Brasil à OCDE. Documento produzido na reunião ministerial de 9 e 10 de junho de 2022. Então, vamos lá. Vamos lá. A condição é Open Trade and Investment, ou seja, abertura, comércio aberto, abertura da economia do ponto de vista do comércio internacional e do investimento estrangeiro. Desmantelar barreiras desnecessárias ao comércio internacional. Dismantling of unnecessary barriers to international trade. Então, o Brasil assume o compromisso de desmantelar barreiras desnecessárias. Desnecessárias na visão deles, não nossa, ao comércio internacional. Ou seja, o Brasil vai perder autonomia, margem de manobra para proteger as suas indústrias, seu parque produtivo. Aí que você começa a ver a diferença entre essa direita vagabunda, esse cogumelo do olavismo que circula por aí, e os tradicionalistas portugueses e espanhóis. Se você pegar, por exemplo, o programa, os documentos produzidos pela dinastia carlista, vamos pegar as referências que eu gosto de citar, o miguelismo e o carlismo. Tem um livro aí, depois eu posso fornecer para os interessados. É um livro que reúne os documentos oficiais da dinastia carlista, os programas, manifestos, juramentos assinados pelos príncipes da dinastia carlista, que vão na contramão disso tudo aí. Que falam em desenvolver, fomentar a produção local, proteger a indústria nacional, revigorar os corpos intermediários, as corporações, enfim, as empresas familiares. Então, vai na contramão completamente dessa agenda de abertura, de solução do país na pasta gosmenta de um mundo sem fronteiras, que é a agenda promovida pela nova direita brasileira. Então, quando você coloca as coisas em perspectiva e compara, você percebe que tem alguma coisa muito errada. Não faz sentido você posar de católico tradicional e defender uma agenda econômica que vai na contramão daquilo que era proposto, postulado pelos autores da linha ibérica mais reacionária, o miguelismo, o carlismo, tem alguma coisa errada. Então vamos lá. Mais um compromisso. Environment, Biodiversity and Climate, ou seja, clima e meio ambiente.
abre aspas, para garantir efetiva proteção ao meio ambiente e à biodiversidade, enfim, e adotar ações sobre a mudança climática a fim de atingir os objetivos do Acordo de Paris sobre mudança climática. Isso inclui a necessidade de medidas políticas e econômicas alinhadas aos objetivos do Acordo de Paris e, em particular, ao objetivo de atingir metas globais no sentido de zerar as emissões de gás carbônico até 2050, enfim, por meio de investimentos públicos e privados. Isso inclui a importância de cada país de adotar e implementar totalmente políticas públicas alinhadas aos objetivos climáticos globais, enfim, e revertendo e detendo o desflorestamento, tal como foi combinado na Conferência de Clima de Glasgow, será combinado na Conferência de Clima de Glasgow, enfim. Então, e tomando ações efetivas para traduzir essas medidas no terreno. Então, meus amigos, pelo que está escrito aqui, o Brasil entra na OCDE assumindo o compromisso de modificar sua política ambiental, de pautar a sua política ambiental pelos acordos relacionados a aquecimento global, mudança climática, pactuados lá na ONU, particularmente o Acordo de Paris. É o que está escrito aqui, na página 4. Enfim. How to ensure effective protection of the environment and biodiversity and action on climate change in order to achieve the objective. Está aqui. Depois eu vou colocar para os interessados. Então, é o governo do Brasil botando o país no cabresto da ONU em matéria de política ambiental, como condição prévia para inserir o nosso país na OCDE. Vamos pular aqui algumas páginas e para um pedaço aqui que eu grifei, a parte de investimento estrangeiro. Isso aqui é o filé mignon. É o filé mignon das empresas estrangeiras que querem ampla liberdade para saquear o nosso país sem correr o risco de amanhã aparecer aí um Dom Miguel disposto a acabar com a farra do capital estrangeiro no nosso país. Vamos olhar aqui o que está escrito. Brasil, para ingressar na OCDE, deve garantir um sistema aberto, abre aspas, um sistema aberto e transparente para o investimento estrangeiro direto. As restrições devem ser limitadas a poucos setores e não deve haver restrições incomuns em outros países da OCDE. Outro parágrafo muito importante, logo embaixo. Liberalização de movimentos de capital de longo prazo, inclusive equity investments, enfim, fundos de investimento, dívidas, enfim, créditos comerciais e outras operações de capital relacionadas ao comércio internacional, enfim, e no curto prazo a abolição dos controles remanescentes sobre movimentos de capitais de curto prazo. O que isso quer dizer, minha gente? Isso quer dizer que o Estado brasileiro, o governo do Brasil, para botar o nosso país na OCDE, tem que assumir o compromisso
enfim, de não impor nenhum tipo de limite, restrição ou controle à remessa de dinheiro para o exterior, remessas de lucros, movimentos de capital, inclusive capital de curto prazo. Isso aqui, pessoal, isso aqui diminui a capacidade do Brasil de reagir a ataques especulativos, principalmente nessa parte que fala dos capitais de curto prazo, os capitais voláteis. É esse tipo de capital de curto prazo que geralmente e às vezes é mobilizado para ataques especulativos contra a moeda de determinado país, Jorge Soros da vida, por aí vai. Então, basicamente, eles querem a garantia de que o governo do Brasil vai manter o nosso país aberto à rapinagem internacional. Outro parágrafo. Alinhamento com os princípios de não discriminação, transparência das políticas públicas, enfim, previsibilidade das decisões, enfim, e proporcionalidade das medidas, etc. E tal. Então, o que é o princípio da não discriminação? Significa que o Brasil, daqui para frente, vai ter bem limitada a sua liberdade para dar tratamento diferenciado para as empresas nacionais. É o princípio da não discriminação. Ou seja, daqui para frente vai se tornar mais difícil para o governo do Brasil dar, por exemplo, conceder, por exemplo, um tratamento tributário, fiscal e mais favorável às empresas que têm a sua sede aqui no nosso país, que são de propriedade de brasileiros. Ora, isso é justo? Meus amigos, toda decisão é uma decisão moral, inclusive as decisões de política econômica. São Tomás de Aquino batia nessa tecla. Toda decisão é uma decisão moral. Então, pelo princípio da proporcionalidade, você não pode dar o mesmo tratamento tributário e legal, ou que seja, regulatório que seja, ao capital financeiro especulativo e ao capital produtivo. Por quê? São investimentos que, ainda que possam ter o mesmo valor, são distintos na sua finalidade, nos seus efeitos. Claro que o investimento produtivo deve ter tratamento privilegiado, preferencial, em comparação ao investimento financeiro especulativo que tem caráter usurário e, quando não, parasitário. E o mesmo se aplica a empresa que tem sua sede no Brasil, claro que ela deve ter, sempre que possível, que cabível e conveniente, tratamento tributário, regulatório, enfim, mais favorável do que a empresa que tem sua sede no exterior. Toda decisão é uma decisão moral. Olha só o que mais. Respeito das empresas pelos direitos humanos, inclusive dos povos indígenas. Que é uma linguagem bem perigosa, você usar povos, né? Não existem povos indígenas, minha gente. Existem comunidades indígenas. Povo é um só, é o povo brasileiro. Se você fala em povos indígenas, você está admitindo implicitamente que esses povos têm direito à autodeterminação e podem constituir nações independentes, separadas do resto do Brasil. Então, novamente, a questão da linguagem. Nunca falem povos indígenas. Falem de comunidades indígenas. Povo é um só. Povo brasileiro. Porque perante o direito internacional, se você admite que aquela população é um povo, portanto, tem história própria, identidade própria, diferente da identidade do resto do Brasil, bem, a consequência lógica é aplicar o princípio da autodeterminação dos povos àquela população e concedê-la o direito de constituir um Estado independente
soberano, separando o território do Brasil, desmembrando o território nacional. Então, a armadilha mora nos detalhes, principalmente nos detalhes da linguagem. Então, isso aqui é preocupante. Business respect for human rights, including those of indigenous peoples. Onde é que eles querem chegar com isso? Aqui tem um parágrafo aqui que prevê limitação das empresas estatais de propriedade do governo, né? Establishment, effective separation, né? Of the government whole as owner of state-owned enterprise. Enfim. Então, isso aí basicamente é um parágrafo que limita. Aí como é que se diz? Tem, pessoal, do ponto de vista da doutrina social da igreja, nada impede que o Estado crie empresas ou, eventualmente, assuma o controle de empresas, pagando a devida indenização, desde que se respeite o princípio da subsidiariedade. Enfim, tem livros para quem tem interesse nessa discussão a respeito das empresas públicas, e quando é cabível ter uma empresa de propriedade do Estado, quando que é cabível, ou até mesmo necessário, que o Estado assuma o controle, compre uma determinada empresa, incorpore ao seu patrimônio. Tem alguns livros que ajudam a guiar a discussão. Um é o livro Princípios de Doutrina Social, que é um livro de doutrina social da igreja, escrito pelo professor Adérito Cedas Nunes, que trabalhou, fez a sua carreira inteira, praticamente, no governo do Salazar, em Portugal. Foi presidente da Juventude Universitária Católica, depois foi professor da Escola Militar do Exército Português. Esse livro eu considero bom, até porque foi escrito antes do Concílio Vaticano II, então não está com aqueles erros, né, aqueles problemas que, enfim, tem um terreno bem mais seguro. E tem outro livro do Borrell e Maciá, do engenheiro chamado Borrell e Maciá, La Intervenção do Estado em las atividades econômicas, sus limites e extensão, ou seja, uma tradução aproximada, a intervenção, o intervencionismo do Estado nas atividades econômicas, sua extensão e seus limites. É um livro publicado em 1946 e aprovado com imprimatur canônico. Então, está dentro da ortodoxia. Esse autor, que trabalhou muito tempo como engenheiro no Ministério da Indústria e Comércio do regime do Francisco Franco, esse autor, nesse livro que eu acabei de mencionar, também desenvolve uma discussão qualificada à luz da doutrina social da igreja a respeito do papel do Estado na economia, inclusive a respeito desse ponto específico que é a questão das empresas públicas, da eventual nacionalização de certas atividades por motivos de segurança nacional e por motivos de interesse maior da população, etc. e tal. Então, eu estou citando essas referências para que os católicos estudem as questões econômicas com base na sã doutrina. Não essa picaretagem neocon que circula por aí. Outra questão, outro tópico relacionado à abertura da economia do Brasil. É por isso que esses neocons e liberais apoiam tanto a entrada do Brasil na OCDE. Porque eles sabem que isso daí vai forçar uma abertura cada vez maior da economia do Brasil, vai tornar muito difícil para qualquer governo um pouco mais patriótico tirar o país da situação de dependência e submissão internacional.
Aqui, na página 14. Market Oriented and Sufficiency Open, né? Ou seja, um mercado, ou seja, uma política financeira orientada no sentido pró-mercado, market oriented, e suficientemente aberta. Suficientemente aberta, segundo o critério deles, claro, não nosso. Outro parágrafo, muito importante para as corporações internacionais. Abre aspas. Relaxar as restrições que incidem sobre o comércio através das fronteiras, comércio de produtos e serviços através das fronteiras, assim como as restrições ao investimento estrangeiro, ao estabelecimento de serviços bancários e outros serviços financeiros, tal como exige o Código de Liberalização da OCDE. Isso aí, pessoal, é um documento chamado Código de Liberalização de Movimentos de Capital. Isso aí é o filé mignon para as corporações estrangeiras, para os países que querem ter acesso ao nosso mercado de maneira irrestrita, sem nenhuma contrapartida, sem oferecer nenhuma contrapartida ao nosso país. É a farra, enfim, dos governos estrangeiros e das corporações internacionais, chancelada por meio desses acordos. Aqui, na parte fiscal, eliminar a dupla taxação de remessas de lucros, income and capital, enfim, sem reduzir, basicamente, né, o Brasil vai ficar proibido de estabelecer, de restaurar o imposto suplementar sobre remessas de lucros. Hoje, o Brasil cobra zero sobre os lucros repatriados por empresas, filiais de empresas estrangeiras estabelecidas aqui. Desde 1991, que a gente reduziu de 45% mais ou menos, de uma faixa aí de 40% a 60% para zero, o imposto, o pedágio que era cobrado em cima dessas remessas. Então, com a assinatura desses acordos, o país fica impedido de restaurar a cobrança. E detalhe, né, pessoal, engraçado, que na hora de cobrar imposto de empresas sediadas aqui no Brasil, o governo não tem esse pudor todo, né? Ele cobra. Agora mesmo, o governo federal está para acabar com o REIQ, que é o regime tributário que favorecia a indústria química do país. Então, essa condescendência tributária só vale para quem mora fora do Brasil. Agora, se você mora no Brasil e tem suas empresas aqui, sua família aqui, aí você vai ser cobrado. Você não tem direito a isenção fiscal nenhuma. Ou seja, é justiça tributária ao contrário. Você isenta os ganhos das companhias estrangeiras e extorque, aumenta as taxas cobradas de empresas sediadas aqui. Olha só isso. Implementar políticas relacionadas à água e baseadas em planos de gerenciamento de longo prazo e sustentáveis. Olha só, pessoal. Vocês sabem que o Brasil é detentor das maiores reservas de água potável da face da Terra? O Brasil, sozinho, tem, estima-se, entre 12% e 17% das reservas de água potável do mundo. Nós temos o aquífero Guarani e temos o aquífero Alter do Chão, lá na Amazônia. Esse é só nosso, né? O aquífero Guarani é compartilhado com países do Cone Sul. O aquífero Alter do Chão, na Amazônia, é só nosso, tá? Localizado exclusivamente no território do Brasil.
Então, o Brasil, aderindo à OCDE, assume o compromisso de pautar a gestão dos seus recursos hídricos segundo aquilo que eles consideram políticas sustentáveis de gerenciamento de longo prazo desses recursos, seja lá o que eles queiram dizer com isso. Levando em conta a disponibilidade de água, a demanda de água, curioso, eles não falam aqui se a disponibilidade e demanda por água é nacional ou se é a disponibilidade e demanda de água a nível internacional. Me parece uma linguagem propositalmente ambígua. Ou seja, não está dizendo, não está deixando muito claro aqui se o Brasil assume o compromisso de gerenciar seus recursos hídricos, levando em conta a disponibilidade e demanda aqui da nossa população, ou se eles querem falar ou dizer com isso a disponibilidade e demanda deles lá fora. Vou ler aqui, tá? Em inglês. Eu vou ler. Implementing water policies that are based on long-term sustainable water management plans. Encourage joint and shared management of water quantity and quality and address practices, trends and developments that affect water availability, disponibilidade, water demand, and exposure and vulnerability to water risks. Então, olha a linguagem propositalmente ambígua desse documento. Não está claro o que eles entendem por gerenciamento sustentável dos recursos hídricos, o que eles entendem por demanda, né, e disponibilidade de água, se é a demanda do Brasil, a necessidade do Brasil, ou se é a necessidade a nível global. Olha só, o Brasil assumirá o compromisso de lutar contra a impunidade de violações de leis ambientais e garantir que atos de violência e intimidação contra defensores do meio ambiente serão rigorosamente investigados e punidos. Então, nos termos desse documento aqui, página 16, final da página 16, o Brasil vai assumir o compromisso de lutar contra a impunidade da violação de leis ambientais e garantir que as ONGs aí que defendem o meio ambiente não vão sofrer qualquer tipo de intimidação. Os defensores do meio ambiente. Quem são os defensores do meio ambiente? E ainda tem um problema aí, não é? Oi. Porque essa questão parece assim que qualquer tipo de crítica talvez possa ser encarada como uma intimidação, né? Exatamente. Você vai pro Facebook e fala mal aí da Survival International e da Nature Conservancy, dessas ONGs aí, xinga um desses militantes na internet, pode ser encarado como intimidação dos defensores do meio ambiente. Olha só, pessoal, a questão da ideologia de gênero, na página 18. Olha, eu quero ver a cara desses neocons vagabundos defendendo isso daqui. Isso aqui é para esfregar na cara deles. Que não tem como dissociar o liberalismo econômico, a agenda de abertura do nosso país e de entrega do nosso país à rapinagem internacional, não tem como dissociar isso tudo da agenda ambientalista, progressista. Vou falar aqui, olha só o que está escrito na página 18. O Brasil assume o compromisso, abre aspas, o que está escrito aqui, implementar
políticas, programas e serviços para atingir objetivos societários, né, relacionados à igualdade de gênero, empoderamento da juventude e equidade intergeracional. Abolição e equidade intergeracional, abolição da hierarquia entre pais e filhos. Vocês estão me escutando? Então amanhã você vai querer corrigir teu filho? Não pode, porque o Brasil assinou isso daqui. A equidade intergeracional. Vou continuar. Acesso à justiça e objetivos sustentáveis de desenvolvimento. Especialmente o objetivo número 16 da Agenda 2030. Está escrito aqui. Sustainable, vou ler o que está em inglês. Access to justice and relevant sustainable development goals. Especially Goal 16. System. Underpinned by a strategic vision to enhance policy coherence. Então, meus amigos, está escrito aqui. O Brasil no cabresto da Agenda 2030 da ONU. E deixa eu explicar aqui para quem está escutando. E não tem como dissociar a introdução dessa pauta progressista no nosso país. Isso aqui não pode ser dissociado da pauta da abertura econômica. Sabe por quê, minha gente? Porque é exatamente a abertura econômica, o desmonte da indústria nacional, o desmonte do sistema financeiro nacional, a penetração do capital financeiro internacional do país, é isso que torna o país incapaz de reconquistar a sua independência econômica e, com isso, dispor da autonomia necessária para se livrar dessa rede quando quiser, para se desgarrar, para romper essa rede e se livrar dela quando for necessário. Quando surgir aí um Dom Miguel da vida, um Gabriel Garcia Moreno aí querendo virar a mesa, e não vai conseguir. Ele não vai conseguir porque o país vai estar totalmente subjugado. Então isso daí é feito de caso pensado, meus amigos. Eu vou bater na tecla. Eu falei isso naquela palestra que eu dei lá no Centro Dom Bosco, no dia 5 de julho. Falei, vocês devem tratar como farsante, enfim, como vigarista, qualquer um que fale de contra-revolução sem falar uma estratégia para tornar o país independente do ponto de vista econômico e militar, para repelir a pressão que vai vir do exterior quando a nossa nação quiser realmente voltar à sua vocação católica, enfim, ibérica. Então isso aqui é feito de caso pensado. Isso aqui é feito de caso pensado. Para evitar algum imprevisto lá na frente. Então tá aqui. Novamente, na página 21. Políticas para promover a igualdade de gênero no emprego, no pagamento, tem acesso à proteção social. Olha só, ajustar a política de pesca e aquicultura do país ao Código de Conduta da FAO. Para quem não sabe, FAO é a Organização de Alimentação da ONU. É a agência da ONU que cuida de assuntos alimentares. O Brasil, portanto, assume o compromisso de adaptar as suas políticas de pesca e aquicultura, enfim, aos códigos da FAO, os códigos de conduta da FAO.
Claro, né? Eles botaram isso aqui porque tem interesse de abrir o setor e de evitar que no futuro algum governo do Brasil decida, daqui para frente isso aqui é só para empresas sediadas, não sei, não pode, né? Então, promover, na mesma página 23, promover a inclusividade e a diversidade na educação científica e nas pesquisas e nos empregos públicos, enfim, remover as barreiras à participação dos grupos marginalizados e subrepresentados. Olha só a linguagem, pessoal. A inclusividade, a diversidade. Então, olha, eu vou. É basicamente um programa de governo do PSOL aí, É né? o negócio, o programa do PSOL, com o programa econômico do Partido Novo, enfim. Então, meus amigos, vocês não devem dar crédito para quem fala em contra-revolução, e sem falar em doutrina social da igreja, tradição ibérica e Estado nacional soberano, submetido tão somente à tradição católica. Não devem dar crédito, enfim, para quem fala em contra-revolução, sem falar também, sem atrelar a agenda contra-revolucionária. Enfim, há uma estratégia para tornar o país capaz de resistir à pressão econômica e até militar que pode vir, que virá do exterior, quando a gente começar a colocar as coisas no lugar. Enfim, é por isso que não dou crédito. Eu voto nulo sem pensar duas vezes. Que um governo como o atual, que amarra o país nesses compromissos aqui, enfim, e não é parte da solução, é parte do problema, é parte da revolução. Enfim, tem outras coisas, para finalizar o meu comentário sobre o negócio da OCDE, reduzir barreiras indevidas ao comércio de aço, claro, né, eles querem desmontar a siderurgia do Brasil, porque isso aqui ainda é o quarto maior produtor de aço do mundo. Então, eles querem realmente reduzir a proteção, a pouca proteção que ainda existe à siderurgia nacional. Então, botaram isso daqui também. Reduzir barreiras indevidas aos produtos do aço e materiais relacionados, tanto pelo lado da importação como pelo lado da exportação. Enfim, evitar medidas restritivas relacionadas ao comércio. Evitar, olha só, evitar a adoção de tratamento preferencial a empresas estatais, seja de aço ou de outro setor, e garantir que tais empresas agirão de acordo com princípios de mercado, e, sobretudo aqueles relacionados à neutralidade competitiva. Então vai ser mais difícil para o governo do Brasil dar um tratamento privilegiado, preferencial, às empresas públicas, como, sei lá, a Petrobras da vida, enfim, a Braskem da vida, frente às empresas estrangeiras, na aquisição de produtos e serviços, por exemplo. Olha só, a parte de construção naval. Por que eles têm tanto interesse em desmontar o que ainda resta da indústria naval do Brasil? Aqui na página 25, no finalzinho, a última página. Pessoal, construção naval e marinha mercante é setor fundamental para mobilização do país em situações de guerra ou crise internacional. Porque país que entra em guerra com outro ou passa por uma crise qualquer, primeira coisa que acontece, as empresas estrangeiras de navegação não transportam mais as importações e exportações
daquele país por medo de terem seus navios afundados. Vocês podem ter certeza, por exemplo, que a Ucrânia, nesse exato momento, está enfrentando grandes dificuldades. Aliás, eu sei disso porque eu tenho alunos, eu moro numa cidade portuária, eu tenho alunos que trabalham no setor de comércio exterior, no setor de navegação, e uma aluna minha, que trabalha numa grande armadora aí, falou, ó, nós estão cobrando seguro de $1.000 por container. Não é por navio, é por container exportado ou importado da Ucrânia. Porque o risco de afundamento é muito grande. No meio de uma guerra, claro. Então, país que quer entrar numa guerra com chance de vencer ou sofrendo o mínimo de dano possível ao seu comércio exterior, tem que ter marinha mercante própria e estaleiros, construção naval própria. É dado indispensável para mobilização. Tem um autor, vou citar novamente um autor, Barão de Gamboa, o Pereira de Barros. O Pereira de Barros foi subdiretor de rendas do Tesouro Nacional por 20 anos, durante o segundo reinado aqui no Brasil. Ele ficou nessa função de 1850 e tanto até 1882, mais ou menos. Um cara muito envolvido, né, com as questões de economia. Ele escreveu 2 documentos fundamentais para quem deseja compreender a importância da indústria de navios, marinha mercante, para o país que quer se defender. Porque ele percebeu isso. Ele viu a Guerra do Paraguai acontecer, ele viu a questão Christie, os ingleses aqui na costa, a pressão dos americanos para abrir o rio Amazonas. Ele viu isso tudo acontecer. Ele viu a Guerra do Prata, né? E era um católico devoto. Caso raro de ultramontano que atingiu uma posição proeminente no Brasil Império, século XIX. Então escreveu esses 2 livros. 2 livros que eu vou ter aqui os títulos. Vou depois deixar o link para vocês, para quem está interessado. Relatório sobre a navegação de cabotagem e considerações sobre a situação financeira do Brasil. Então aqui, no acordo da OCDE, aqui, ó, o Brasil assume o compromisso de implementar políticas que assegurem condições de competição normais, alinhadas à globalização e às mudanças estruturais, especialmente, enfim, evitar políticas de desenvolvimento, enfim, e que gerem distorções de mercado e eliminar políticas, enfim, que distorçam a normal competição na indústria de construção naval. Então, é muito importante para eles amarrar as mãos do Brasil para impedi-lo de reconstruir os seus estaleiros, a sua indústria de construção naval. Então, isso aqui é um resumo que eu passei lá do negócio da OCDE.